Gente, eu tô sem palavras aqui pra dar uma introdução pra vocês, porque esse episódio 4 me deixou com a boca aberta de um jeito, de um nível que vocês não estão entendendo. Então, vamos só parar de enrolação, que eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês. Vou falar do episódio 3, que apesar de ter sido meio light, ainda assim foi muito legal, porque mostrou mais alguns lados dos heróis. Eu já vou entrar em detalhes. E o episódio 4, que é o que eu mais quero falar, meu amigo, pode cair o queixo, é sério, eu não tô brincando não. Então, vamos parar de enrolação. Então, já se inscreve no canal, já deixa o like aí, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro e compartilha o vídeo também. E só bora, só bora! Bom, gente, o episódio 3, que foi o episódio, como eu já falei, que é um pouquinho mais light, foi ainda assim movimentado, porque apresentou um novo herói aí, o herói Erize. Eu espero ter pronunciado correto, ou Enriste. Eu espero ter pronunciado correto, porque eu não vou pronunciar uma das traduções do nome dele, porque vai ficar, vamos dizer, eu posso tomar um strike do YouTube. Vocês sabem muito bem o que quer dizer algo. Se vocês não sabem, sinto muito. E é melhor vocês não procurarem também não, porque vocês só vão rir. Mas bom, mostrou que antes ele era um bombeiro e salvou uma garotinha. E depois disso ele acabou virando um herói. E por sinal aí, enquanto ele ia ajudar um dos heróis, o E-Soul ou E-Soul, sei lá, que por sinal apareceu não só nesse episódio, mas também naquele final, vocês sabem muito bem. Mas bom, o negócio aqui. O carinha ajudou ele, se bem que ele nem precisou fazer nada, porque ele tava correndo de um vilão aí e o vilão literalmente foi atropelado por ele. Por mais que seja irônico dizer isso, porque o cara era tão forte, tão resistente, que quando o vilão passou por ele, foi literalmente atropelado. Eu não tô brincando. Agora vocês não podem dizer que eu fiquei doido. Mas bom, negócio aqui. O protagonista vai ajudar esse cara a lidar com uma das vilãs dele. E bom, o plot por trás dela foi muito legal, porque mostrou mais de uma coisa interessante nesse episódio, como eu já falei. Porque, primeiro deles, mostrou um lado um pouco menos honroso dos heróis aí, porque tem outros tentando ajudar o Enriste para conseguir subir na classificação. O protagonista tá tentando subir na classificação, ele era o número 12. Aí outro plot. A gente achava que ele já era o número 10, mas não, ele era o número 12. Mas bom, negócio aqui. Um carinha aí que o protagonista ajudou e foi tentar dar uma facada nas costas dele, entre aspas. Bom, ele se ferrou por causa disso aí. Mas bom, negócio aqui. O protagonista chegou no esconderijo aí da vilã e curiosamente descobriu um monte de coisas sobre o plano e também sobre a vida dela, porque quando o Enriste estava aí dando uma palestrazinha para umas crianças, bom, o plano da menina começou a atuar, porque ela foi destruir a estátua e, bom, o cara pensa que ela quer ferir as pessoas aí, mas não, ela quer ferir diretamente o Enriste. E o protagonista explica que essa garota aí, essa vilã, é na verdade a garota que ele salvou anos atrás aí. E ele se lembra muito bem dessa menina, porque foi ela que deu a ele a chance de virar um herói, porque mostrou que quando uma pessoa só, não precisa de muitas, só uma pessoa é o bastante para você conseguir ganhar poderes. Então foi ela que deu a ele a chance de virar um herói. E bom, com isso você pensa, pô, por que ela tá fazendo isso? Ela é do mal? Alguma coisa aconteceu com ela? Bom, sim e não. É o seguinte, o protagonista foi falando que ela vê uma coisinha muito interessante. E é aqui que leva a segunda coisa interessante desse episódio, porque mostrou o lado mais humano dos heróis aí, porque o Enriste aí tá com esse poder, ele é conhecido como o herói de aço, o herói que não se curva ou coisa do tipo. E mostra até essa coisa aí na prática, em um dos flashbacks, que ele não conseguia se curvar. E, inclusive, essa parte de não poder se curvar gerou uma cena muito engraçada, mas vamos por partes, vamos nos manter aqui. E bom, a menina, enquanto foi crescendo, ela mostra que ela via o lado mais humano dos heróis. E esse poder que o Enishi tem praticamente torna ele um escravo dos poderes. E o protagonista também tá ficando assim, porque
mostrou nesse episódio 2 vezes, e no próprio episódio anterior, o protagonista admitiu que estava ganhando um quê a mais de limpeza, ou coisa desse tipo. Aí também ele mexendo numa canecazinha, mexendo ela perfeitamente. Isso é coisa do Nice, o perfeccionismo do Nice tá tomando conta da personalidade do protagonista. Daqui a pouco ele não vai ser mais o Ling, vai ser perfeitamente o Nice. Apesar de ser sutil, aí mostrou que o protagonista também está sendo tomado por esse tipo de coisa. E o Enlist aí também tá tendo uns probleminhas, porque a garotinha, ela via o lado mais humano do Enlist, mas o pessoal não acreditava nisso porque ela retratava ele como um ser humano, apesar de tudo. O pessoal só via aquela figura heróica dele que não se curvava por nada, que essa menina tá ficando doida, só dizia mentira sobre sobre o Enlist, tava difamando ele e tudo mais. Então a garota virou uma vilã para provar que ele, apesar de tudo, é humano e também queria tirar ele dessa, vamos dizer, escravidão, desse poder aí, que é esse poder dele não poder se curvar e coisa do tipo. Tava gerando vários problemas na vida dele. E ele próprio admite isso mais tarde. Mas bom, o negócio é... E isso é muito interessante, porque mostra que os poderes, apesar de serem muito bons, não são totalmente benéficos. Podem acabar gerando alguns problemas, vários problemas na verdade. Porque pode acabar transformando você em um escravo dos poderes. E essa parte de ser um escravo dos poderes e dos fãs, ainda mais, vem no próximo episódio, que eu já vou chegar. Mas bom, o negócio aqui. O Enlist perdeu os poderes, literalmente, é sério, ele não tem mais os poderes, agora ele deixou de ser um herói. E bom, com isso, ele vai deixar a estátua cair, mas o protagonista conseguiu intervir. E bom, aí vem mais um momento muito legal, porque apesar de não estar em 2D, tá em 3D, o 2D foi usado nos flashbacks, mas de todo jeito ficou legal. Mas bom, o negócio aqui. A gente do Nice aí tá promovendo aí o protagonista e ele tá ganhando mais confiança do público. É importante ressaltar isso. E bom, com isso o protagonista tá ganhando mais poder, tá conseguindo mais gente, tá ficando mais forte e ele conseguiu salvar o público. Então vai ter um final feliz, por aí dizendo, por assim dizendo. Vai ter um final feliz, vai ficar todo mundo bem, não tem nenhum problema. E o protagonista foi promovido pro ranking 10 aí. E bom, o negócio aqui. Ele foi dar uma visita pro Enlist, que ele se mostra um cara bem gente boa até. E bom, aqui vem a cena de um dos probleminhas dele. Antes disso, eu preciso falar que, de novo, o protagonista admitiu que o perfeccionismo do Nice tá tomando conta dele aí. Mas bom, agora, o Enlist, meus amigos, cara, ele tava se metendo com tanto problema, porque quando ele falou que não gostava tanto assim de ser um herói, porque ele falou que queria dormir, e mostra como é que era a vida pessoal dele, meu amigo, tem uma cena que não era pra rir, mas você ri. Essa cena é engraçada mesmo sendo sacanagem. Pô, o coitado foi privado de fazer as necessidades dele e também de dormir. Ele não conseguia dormir, gente. Ele tinha que dormir em pé porque ele não conseguia se curvar. Pô, não era pra rir, mas você ri de todo jeito. Ai, meu Deus do céu. O coitado se livrou, com certeza se livrou disso. Meus amigos, ele ter se livrado disso foi uma benção. Com certeza, ele deve achar que é uma benção. E a gente também. Eu concordo que se livrar disso foi uma benção. Mas bom, o negócio aqui. Ele tá indo-se embora, já que ele não é mais um herói, tá meio que aposentado. E vai voltar pra vidinha normal dele. Apesar de que ele pode voltar a ser bombeiro. Eu creio que ele ainda poderia ter um emprego assim. Mas bom, o negócio aqui. O protagonista ia admitir que ele não é o Nice, ele até fala com isso, mas o cara fala que não importa quem ele seja, só continue sendo ele mesmo. E aqui o protagonista fica pensativo, o que leva à terceira coisa interessante do episódio. Com o protagonista pensativo aí sobre o que ele quer fazer, porque até agora ele só tá, vamos dizer, seguindo o fluxo. Ele tá agindo que nem o Nice e tá sendo tomado pela personalidade do Nice, porque o público tá vendo o Nice aí, não tá vendo o Ling. E bom, ele também pensa no que a menina falou pra ele, o que ele quer fazer da vida e tudo mais. Mas o negócio aqui... Aí, meus amigos, veio o gancho do episódio pro episódio 4, que aquele vilãozinho, que era um herói que virou um vilão, meu amigo, ele pegou a Sayojin e tá fazendo ela de refém, quer expor o protagonista. E bom,
aqui acarreta o episódio 4, que, meus amigos, foi uou, eu juro pra vocês, o protagonista tá tentando tomar uma atitude, ele não quer deixar a garota aí, vamos dizer, morrer, porque ele próprio fala, se o Nice não se entregar, ele vai acabar matando essa menina, e eu acho que ele tinha coragem, mas bom, o negócio aqui, a gente do Nice e também os próprios fãs não querem que o Nice se entregue e bom, o negócio aqui, com isso, novamente, demonstra aquele lance de você virar um escravo desses poderes. E aí o protagonista que tá tentando tomar uma atitude, ele não consegue sair, porque a agência e o próprio público não quer que ele saia daí. E bom, o negócio aqui, ele fica na dúvida, pô, se é assim, então o que eu posso fazer? Não posso ficar aqui parado sem fazer nada. E bom, o pessoal mandou um herói aí pra tomar conta desse cara aí, e a ideia até que é boa, porque esse cara aí que costumava ser um boxeador, ele ganhou uns poderes e graças à divulgação da agência do Nice, ele virou um herói. E bom, com isso ele também tem uma outra habilidade que eu achei particularmente muito curiosa, porque a cada soco que ele dá, as memórias da vítima vão acabar desaparecendo com o tempo. E o pessoal acha que isso é melhor porque o público não vai mais se lembrar do Ling e sim do Nice. E aí o protagonista fica todo, pô, então ninguém vai se lembrar de mim? Mas bom, o negócio aqui. O cara, apesar de ter saído muito bem, ter dado alguns socos nesse cara aí que deu um jeito na memória dele, eu queria muito ver mais dele. Bom, ele não durou muito, porque o cara conseguiu expor os podres da vida dele. E aí, meus amigos, o bicho pegou. Porque aí veio a sequência em 2D, ficou muito legal, por sinal, mas o cara não deu conta do recado. Ele foi perdendo confiança, foi perdendo os poderes e aí acabou no chão, infelizmente. Mostrou todo o lado podre dele e deu ruim. Mas bom, o protagonista também está tentando tomar uma atitude e a atitude dele é muito mais nobre do que o povo pensa, porque ele vai deixar de ser um Nice aí, ele quer largar de ser um Nice para conseguir salvar a garota. E a ideia dele é muito boa, porque com isso ele não vai mais ficar preso às algemas, tanto da agência quanto do público, e aí pode ir até lá. E deu certo. E aqui vem o desenvolvimento dele, porque ele estava só seguindo o fluxo. Ele não tinha assim um objetivo na vida. Agora ele tem, que é ir até a garota e salvar ela. E ele até admite que quer salvar a garota não só por ela ser famosa, não é nada disso. Ele quer salvar ela porque ele ama ela de verdade. E aqui, meus amigos, eu preciso dizer que eu shippei esses dois. Por um momento eu shippei, eu juro pra vocês. Me digam aí nos comentários se vocês também shippavam esses dois. Mas bom, negócio aqui. O protagonista foi até ela e ele também tá correndo do público aí. O público não sabe que o Nice morreu. Lembrando, obviamente, ninguém sabe que o Nice morreu. E bom, com isso, o cara foi até lá e tentou ajudar. Mas como ele tá sem poderes, na verdade ele tá muito fraco. Aí ele ainda tem alguns poderes aí do Nice. Ele foi até aí voando. Caso alguém tenha se perguntado, pô, como é que ele chegou aí? Ele ainda tem alguns poderes do Nice aí. Mas bom, o negócio aqui, em resumo, e porque não tem nada muito interessante, pelo menos nesse início, meu amigo, foi uma surra que ele levou. Ele não conseguiu fazer nada, foi unilateral, não deu pra fazer nada. E bom, ele próprio admitiu que ele não é o Nice, ele é o Ling, apenas um trabalhador comum. E bom, com isso a popularidade dele foi pra vala. Ele não vai conseguir fazer lá muita coisa, aí veio a surra. E bom, o negócio aqui, veio o discurso dele falando que ele não queria entrar aí nesse ramo dos heróis por dinheiro, por poder ou coisa desse tipo. Ele só queria entrar aí para poder ficar perto da garota que ele mais ama nesse mundo. E aí, meus amigos, veio a virada dele, porque depois dessa cabeçada muito bonita por sinal, eu amei essa cabeçada, isso aí é só o começo. O público também começa a vangloriar o Ling, porque como ele tá fazendo, vamos dizer, popularidade agora, o público tá se comovendo com a história dele. Tem alguns aí que falam que ele trabalhou com algumas pessoas aí. E bom, com isso ele vai ganhando popularidade, vai ganhando mais poder e vai conseguir lutar. E aqui, meus amigos, a virada dele é muito legal, porque vai da transição pro 3D pro 2D e ficou muito legal aí. E bom, com isso, não só o pessoal que estava transmitindo, o pessoal comum, mas também o pessoal grande tá de olho no protagonista. Tem uns caras aí que estão de olho no protagonista e querem contratar ele. E bom, então o protagonista vai ganhando mais popularidade, vai ganhando mais poder para conseguir dar uma surra nesse cara. E bom, ele conseguiu, foi dando uma surra. Cada soco ele tá meio desengonçado, na verdade, já que ele não tá mais sendo o Nice, tá sendo mais ele mesmo. Bom,
conseguiu dar uma surra nesse cara. E foi muito bonito, a trilha sonora tocando aí. A animação aí também tá maravilhosíssima. E também tudo isso, cara, foi muito legal, foi muito legal. E bom, o negócio aqui. O protagonista ia dar um soco que praticamente ia esmagar a cara dele. Eu queria muito que ele tivesse esmagado a cara desse canalha aí. Eu queria muito ter visto. Mas bom, o negócio aqui. O cara afrouxou aí, na verdade ele broxou e o protagonista conseguiu acabar com ele. Saiu ferido, muito ferido, mas conseguiu vencer. E bom, depois disso, mostra que essa menina aí, essa Xiaoyu, na verdade era uma boneca, um holograma aí que tava se fazendo aí. Ele não sabe onde tá a garota aí. E bom, então o protagonista fez isso pra quase nada, mas de todo jeito ele ganhou desenvolvimento e agora ele vai ser um herói de verdade. Vai ser conhecido como Ling, o herói comum. Ah, ele vai ganhar um nome melhor, gente. E eu preciso dizer, o design dele, nessa forma aí, que ele tá sendo ele mesmo, ficou muito legal. Gostei bastante desse design. E também com essa mechazinha aí meio branca, eu também gostei. Digam aí nos comentários se vocês gostaram desse design aí. E também, falem nos comentários se vocês gostaram dessa virada do protagonista. Mas bom, o negócio aqui. Com isso, o público deixou de acreditar no Nice, já que ele morreu de verdade. O público, vamos dizer, descobriu a verdade e o protagonista tomou o lugar dele e conseguiu tomar o lugar no top 10. Alguns podem achar que isso foi meio forçado, mas dada a toda a divulgação que aconteceu aí, eu não me surpreenderia muito. Então, dá pra gente passar um panozinho. Mas bom, negócio aqui. Mostrou a garota aí que ela tá numa ilha deserta tentando sobreviver a isso, só que ela fala que não tá aí por vontade própria. Ela queria ir para um lugar onde ninguém conhece ela e é impossível, a menos que ela vá para uma ilha deserta. E aí aconteceu isso. E a arminha que ela tinha, aquele teletransportador, vamos dizer assim, cara, ela esqueceu, ela literalmente esqueceu a arma dela. Ai, meu Deus do céu. Essa coisa aí é um bagulho de louco. Essa história, esse To Be Hero X aí é um bagulho de louco. Vai ser um bagulho de louco muito legal e muito divertido. Mas bom, o protagonista chegou aí pra ajudar ela. Na verdade, ele ia entregar o teleportador pra ela e os dois começam a rir, muito fofinho aí. Na verdade, eu preciso dizer, essa cena aí tá muito legal, tá todo um clima muito bonito, os dois aí juntos estão muito fofinhos, a trilha sonora também tá muito fofinha, tá um cenário lindíssimo aí, tá muito romântico aí, tá faltando só um beijo pra completar. Ataque! Aconteceu! E calma, calma. Eu não vou explodir agora não, gente. Vamos nos manter calmos. Por enquanto. Mais um negócio aqui. Agora, meus amigos, você fica na dúvida. Pô, por quê? Como assim? Por que ele fez isso? Tem alguma razão? Com certeza deve ter. Porque a partir de agora, a gente vai ter o arco do Soul. Vai mostrar ele aqui nos próximos 3 episódios. Aí, os próximos 3 episódios vão ser esse arco do Soul. E eu espero muito que tenha uma explicação boa pra isso. Porque senão, a partir de agora, vai ser o personagem... Esse cara vai ser o personagem mais odiado do anime inteiro. E eu vou ajudar esse pessoal. Se não tiver uma explicação, eu ajudo e com razão. Mas bom, o negócio aqui... Acabou o episódio com esse gancho e aí faltam alguns dias pro torneio do herói. Eu até hoje não lembrava desse torneio que ia ter pros heróis aí, pra decidir quem fica no ranking, ou sobe ou desce de ranking aí. Eu nem tava lembrado dele. E eu juro, se não der uma explicação, meus amigos, o Link vai querer matar esse cara. E com razão. E eu, o público, vai ajudar. Se não tiver uma razão do porquê que ele fez isso, ele vai matar esse cara. E a gente também vai querer que ele morra. Mas bom, o negócio aqui. Acabou o episódio com isso e aqui você fica na dúvida. Por quê? Por quê? Por quê? Mas bom, o negócio aqui. Olha, vamos esperar, vamos esperar. E indo para as minhas considerações, já que é bem rápido, já que o que eu vou falar aqui de consideração é o aspecto técnico. Olha, o anime continua excelente, a animação continua maravilhosa. O uso do 2D e o 3D estão excelentes, a trilha sonora também está maravilhosíssima, então eu não tenho muito o que falar sobre aspectos técnicos, já que está muito bom. Mas bom, negócio aqui, a partir de agora vai ser meio que uma caminhada de trás para frente, porque tem uma entrevista do diretor de To Be Hero X, ele falou que essa história tá meio que de trás para frente, porque aparentemente
Aqui, que a gente tá vendo, essa história do Nice ou do Ling, é na verdade o futuro. A partir de agora vai voltar no tempo para mostrar tudo o que aconteceu antes do Ling virar o herói, aparentemente. Isso tudo é divulgação do diretor, o próprio diretor afirmou isso. E bom, então eu espero que a história fique cada vez mais interessante. Na verdade, vai ficar mais interessante. E que esse cara, o Isou, tem uma boa explicação do porquê que ele fez isso. E eu espero que também venha uma explicação do porquê o Nice tirou a própria vida. Vocês se lembram que o Nice tirou a própria vida? Obviamente, se lembram. Mas até agora a gente não tem uma explicação do porquê. Então eu espero que a partir daqui venha uma explicação. E também eu espero que os próximos episódios fiquem cada vez mais interessantes. Eu tô muito curioso para saber o que é que vai acontecer a partir daqui, porque a gente vai voltar pro passado e o próprio preview dos episódios do Isou mostram ele aparentemente antes de virar um herói. E também tem uma imagem de um garotinho aí que se parece com o Link. Eu não tenho certeza disso, mas estou curioso para saber. Se for, eu espero que seja. Porque eu quero muito ver o desenrolar dessa história e eu espero que vocês continuem acompanhando. Não dropem um anime por causa disso. Não dropem, gente. Continuem assistindo porque eu espero que venha uma explicação. Como eu já venho falando, nada nessa história é o que parece. Então, deve ter alguma explicação por detrás disso, do Isou. Eu espero que tenha, porque senão ele vai ser o personagem mais odiado. Então, vamos esperar para ver qual vai ser a explicação. Eu espero que vocês não dropem um anime, continuem assistindo. Por favor, não dropem e continuem assistindo. E me digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Se pode vir alguma explicação do porquê disso, alguma teoria. Se vocês quiserem bolar a teoria, deixem aí nos comentários aí. Mais um negócio aqui. Eu vou continuar assistindo com certeza e eu quero ver o desenrolar dessa história. Então, vamos esperar pra ver. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.